Paz do Senhor, irmãos. Amém? Quantos foram visitados pelo poder de Deus? Deus é tremendo, né? Deus é maravilhoso e aonde Deus está, Ele cura, Ele nos transforma, Ele fala ao nosso coração. Nós choramos na presença dEle, nós transbordamos na presença dEle. É maravilhoso quando o Senhor vem, quando o Senhor visita. E quando nós adoramos, o Senhor revela grandes coisas da nossa vida, daqueles que estão ao nosso redor, dos nossos sonhos, projetos. Deus vai falando, Deus vai acrescentando, Deus vai movendo. E quando nós adoramos a Deus, em verdade, é sinal de que nós entregamos tudo a Ele. Tudo a Ele, seja feita a vontade dEle. E Ele devolve cura sobre a tua vida, soluções para os teus problemas, quebrantamento no nosso coração. É tremendo quando nós adoramos a Deus. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. Sem Ele não haveria motivos de estarmos aqui reunidos. Há clubes muito melhores, que fazem muito melhor do que nós estamos fazendo aqui. Mas quando há um ajuntamento de pessoas com o coração voltado somente para adorar a Deus, não tem ninguém que faz isso melhor, se não for os adoradores. Amém? Vamos orar mais uma vez. Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te adoramos. Deus Pai, é pelo sacrifício de Jesus que estamos aqui. É pela redenção de Jesus naquela cruz, é porque Jesus venceu, é porque Jesus tomou o nosso lugar, é porque Jesus morreu a minha morte, é porque Jesus me sarou, Jesus perdoou os meus pecados. É pelo sacrifício da redenção, é pelo teu favor, é pelo teu infinito amor, é pela tua graça, Jesus, e é por isso que nós estamos aqui. Senhor, não há outro motivo de estarmos aqui se não for para te adorar, se não for para te bendizer, se não for para entregar tudo ao Senhor. Nós estamos aqui buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E sabemos que o Senhor cuida da nossa vida, o Senhor cuida da nossa casa, o Senhor cuida dos nossos familiares, o Senhor gera provisão sobre nós. Mas nós estamos aqui, Jesus, é pelo Senhor, é por amor a Ti, por amor à Tua palavra. Nos submetemos a estarmos aqui por amor ao Teu nome, pelo sacrifício de salvação, pela redenção, pela nossa vida, pela nossa vitória que temos aqui nesta terra e pela vida eterna que nos espera. Espírito Santo, fale aos nossos corações. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra uma palavra do Senhor em João 6, versículo 63. João 6, 63. Quem achou diz amém. Aleluia, Jesus. Fala conosco, papai. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o 60 para nós começarmos a contextualizar, tá? 6, 60 em diante. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concebido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida, mas algum de vós não creem. Isso tem acontecido em nossos dias. Isso tem acontecido muitas vezes perto de nós. A igreja, nós ouvimos palavras muitas vezes duras. Mas são palavras que não são duras para nos humilhar, para nos rebaixar.
São palavras duras que vêm do trono de Deus. E se eu e você entendermos que as palavras de Deus que vêm contra a minha vida, palavras duras, palavras de exortação, palavras de retomada ao caminho, aqueles que são homens espirituais, mulheres espirituais, vão ver o amor de Deus nessas palavras. Por quê? São essas palavras que vai fazer que eu e você estejamos com o Senhor a eternidade. Então, se você e eu começarmos a analisar que as palavras duras de Deus, como essa, isso que eu estou vos falando, vos escandalizam. E os discípulos deixaram ali Jesus, porque ele estava falando que era preciso comer do seu corpo e beber do seu sangue. E falaram assim: os teus pais comeram maná do deserto, mas é preciso que vocês bebam do meu sangue e comam do meu corpo, do meu pão. Isso escandalizavam alguns, e Jesus falava, esse discurso, os discípulos falavam, esse discurso é duro demais. Porque a mente deles estavam fechadas para aquela boa nova, para aquela situação que Jesus estava colocando para eles. E muitos ali abandonaram Jesus, e muitos ali não creram em Jesus, e o deixaram. Mas houve um povo que ficou ali, vivendo com Jesus, caminhando com Jesus, e experimentaram sinais e prodígios da parte de Deus. E quando nós recebemos uma palavra dura, uma palavra de exortação, é porque nosso caráter é confrontado. A nossa vida espiritual ela é confrontada, mas não é para destruir. É para destruir quando é uma acusação do diabo, é quando é um apontar de dedo do diabo, é quando o diabo humilha e fala: você não vai se levantar, você não vai se restabelecer, desse jeito você não vai servir a Deus, você não pode servir a Deus, você não vai ser mais usado por Deus, e começa a acusação. Mas quando Deus vem com uma palavra de exortação, uma palavra de direção, uma palavra de conselho, porque diante de Deus é tudo se, há um condicional: se você quiser, se você fizer, se você aceitar, se você caminhar, se você proceder, é tudo se, não é nada por imposição. Mas quando Deus fala, Ele quer que eu e você, nós atentamos e discernamos isso com os olhos, com os ouvidos espirituais, e saber que tem amor ali, porque Deus quer me salvar. Deus, Ele quer me tirar do estado de condenação e trazer para uma situação de salvação, um cenário de salvação, um cenário de vida eterna, um cenário de paz, de alegria no Espírito. É por isso que as palavras de Deus muitas vezes são duras, né? E nós temos que receber essas palavras de Deus, que são palavras duras, como palavras de amor. A palavra muitas vezes ela é amarga, difícil de descer, mas depois ela se transforma como um mel. É porque quando se transforma como um mel, é porque os olhos espirituais se abriram. É porque a janela, a dimensão espiritual se abriu, e você passou a entender o que realmente Deus quer para a tua vida e para a minha vida. João 3,16 fala do amor de Deus manifesto, porque Deus enviou o seu único filho, Deus enviou o seu único filho para morrer no meu lugar e no teu lugar. Aí depois fala: aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Há muitas pessoas que nós encontramos aí para a rua que não creem em Deus. Essas pessoas no estado que estão nesse momento, são pessoas condenadas. Mas há a possibilidade da salvação para elas. Aí ela vai ser confrontada pela palavra de Deus. Na igreja de Cristo, prega-se a palavra de exortação, a palavra de amor de Deus, que fala: filho, você precisa retomar o teu caminho, você precisa deixar tais coisas, você precisa deixar tais práticas, você precisa perdoar, você precisa se sujeitar, você precisa se submeter, você precisa se arrepender. E isso às vezes confronta a nossa natureza, confronta a nossa carne. A carne humana, ela não se dobra. A carne humana não se dobra, é como se fosse uma árvore que vem o vento forte, e aquela árvore bem alta, ela tem uma raiz profunda, mas ela tem uma estrutura forte, mas ela é bem alta, o vento sopra sobre ela, ela curva, ela vai de novo, mas ela não se dobra. É assim a nossa carne.
O sopro do Espírito vem sobre a minha vida, sobre a tua vida, mas nós não nos dobramos, nós não reconhecemos, nós não submetemos, nós não sujeitamos. Diz lá em Romanos 8, fala sobre isso. Se nós não sujeitarmos a Deus, a carne gerará em mim e você a morte. Isso quer dizer que Deus vai soprar mais forte sobre essa árvore, e ela não quis se dobrar, ela vai quebrar, e ela vai ser lançada fora. É igual a minha vida, igual a sua vida. Aqui a palavra de Deus fala que o Espírito é que vivifica. Deus liberou a palavra e formou o céu. Deus liberou a palavra e formou a lua e formou o sol. Deus liberou a palavra e formou as águas. Deus liberou a palavra e formou as estrelas. Por que formou as estrelas? Por que formou o sol? Por que fez a separação entre noite e dia, entre céu e terra? Porque todas as coisas se submeteram à palavra de Deus. Todas as coisas se submeteram à voz de Deus. Mas compete a mim dizer sim ou não para o Espírito Santo. Compete a mim abrir o meu coração e crer com o meu coração, como Paulo fala, se confessares com a tua boca, mas creres no teu coração. Então muitas vezes, por que acontecem coisas na nossa vida que deveriam ter acontecido há muito tempo atrás? É porque nós resistimos. A palavra de Deus fala que o povo de Israel era um povo de dura cerviz. O que quer dizer isso? É que não se prostrava, não se rendia ao que Deus falava. Deus falava assim para aqueles reis: olha, aquele rei fez tudo conforme a vontade de Deus, e Deus o fez prosperar. E aquele outro rei, ele andou longe dos caminhos do Senhor, e o Senhor o destituiu, e o Senhor o matou. É assim, se você pegar a vida dos reis de Israel, aqueles que fizeram a vontade de Deus prosperaram a cada dia mais, porque Isaac semeou naquele mesmo ano e colheu 6 vezes mais, porque obedeceu. Porque Abraão foi tão próspero, apesar de já ter sido próspero antes da chamada de Deus, porque ele também se submeteu. E quando você ouve falar de Abraão, é como se Abraão estivesse caminhando num lugar escuro, porque ele disse assim, ó, sai desse lugar e vai para o lugar onde eu vou te mostrar, mas ele não havia mostrado. É como se Abraão começasse a caminhar numa noite muito escura, sem luz nenhuma, dependendo somente da palavra de Deus. Eu vou caminhar, Senhor. Quem consegue caminhar de olhos fechados nessa terra? Ninguém consegue caminhar. Mas quando nós submetemos a voz de Deus e cegamos os nossos olhos, nós cegamos os nossos olhos para as coisas desse mundo, e abre-se os olhos espirituais, nós caminharemos nessa terra com os olhos cegados para essas coisas, com os olhos dilatados para as coisas de Deus. Isso é fé. Isso é fé. É você andar em total escuridão natural, mas guiado passo após passo pela vontade de Deus. A cada passo uma luminosidade, iluminando o caminho, iluminando o meu caminho, iluminando o teu caminho. É Deus guiando passo a passo, é Deus movendo passo a passo. Mas o Senhor nos coloca de pé para fazer caminhar. E quando nós perdemos o medo, mas não é o medo de não saber para onde vai. Quando nós perdemos o medo e entregamos a Deus a confiança, a segurança, e falamos: Deus, eu sei que o Senhor está segurando a minha mão, eu sei que o Senhor está segurando a minha mão, eu vou levantar e eu vou pisar firme, porque eu estou se confiando na mão que me segura, é na destra que me segura. Eu não estou confiando que eu vou tropeçar, que vai ter pedra no meu caminho, e se há escuridão, e se não haverá mais escuridão. Não, eu estou caminhando pela fé, seguro nas mãos de Deus. Não tem aquela canção antiga que fala: segura nas mãos de Deus e vai. Nós precisamos segurar nas mãos de Deus e ir. Porque Pedro afundou quando ele estava caminhando sobre as águas? Porque ele olhou a situação. Porque de repente pode ter sentido o vento no rosto. Pode ser que viu o revolto das águas. Querido, é eu e você nos momentos de tribulação. É igualzinho. Nós vamos afundar. Mas nós temos que crer que Deus está segurando a minha mão, está segurando a tua mão, e nós temos que caminhar de fé, mesmo que seja no mais profundo vale, mesmo que seja no lugar mais escuro. Deus está segurando a minha mão e segurando a tua mão. Mas quem é que entende essas coisas? Somente os homens espirituais. Os carnais não sabem disso.
Quando é liberada uma palavra, é liberada a palavra sobre todos nós. Porque em uns frutifica, uns floresce e em outros não. Por quê? Por causa da dureza do coração. A palavra ela tem o mesmo poder e a mesma direção para todos. Aquele que abre, recebe. Aquele que abre, recebe, ela germinará. Deus vai dar o crescimento. Não sou eu que faço crescer. É Deus que faz crescer. É Deus que faz florescer. É Deus que faz frutificar. É Deus que faz. Só que eu tenho o poder de matar o que Deus quer fazer. Eu tenho o poder de paralisar tudo que Deus está fazendo. A palavra de Deus não fala resistir, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é sujeitai-vos a Deus? É cumprir a sua palavra. É ouvir aqui, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. Nem carne e nem sangue herdará o reino de Deus. Somente os escolhidos que serão transformados. Esse corpinho lindo que você tem aí, esse rostinho lindo, esses olhos azuis, esses olhos verdes, esses olhos castanhos, esses olhos pretos que parecem uma jabuticaba, não servirá para mais nada. Nada. Nós todos seremos transformados. É num piscar de olhos. E todos nós seremos iguais diante de Deus. Nós aqui nessa terra somos iguais. Mas a nossa carne não deixa ver-nos iguais. A carne humana faz com que eu me engrandeça, que eu tente me sobrepor sobre os outros, mas a palavra de Deus não diz isso. O Espírito que vivifica não diz isso. O Espírito fala assim, sujeitai-vos. Importa que o teu irmão cresça e que você diminua. Como é difícil submetermos. Como é difícil sujeitarmos. E quando nós não submetemos à vontade de Deus, quando nós não sujeitamos à vontade de Deus, quem é que domina? Quem é que está no controle? É a carne. E a carne é possuída por quem? Se não é possuída pelo Espírito. Porque o Espírito só liga com o Espírito Santo de Deus, o meu Espírito só liga com o Espírito Santo de Deus. A carne gera morte, o Espírito gera vida. Se não é o Espírito que está em mim, quem é? Vazio não fica. Vazio não fica. Alguém tem que dominar. Há situações que eu já presenciei e fui chamado, pastor, vai lá expulsar um demônio, tal, assim, está destruindo tudo. Chegava lá a irmãzinha, parece que estava mais possuída do que aquele que estava possuído. Falava, olha lá o endemoniado, olha lá o encapetado, olha lá, está possuído. E eu chegava daquele que supostamente estava possuído, o irmão falava, pastor, é minha mulher, não tem diabo em mim. E ela que se dizia cheia do Espírito Santo. E o irmão cheia do capeta. Querido, como pastor, como diácono, como obreiro, você pode orar, você pode expulsar o que for. O diabo não é o diabo que está dominando a vida dele. Ele está possuído de ira, ele está possuído da vontade dele, está possuído da carne dele. Quando é o diabo, ele sai em nome de Jesus e sai. Agora, quando é a carne humana, você pode falar em nome de Jesus, você pode pedir pelo amor de Deus, você pode falar assim, querido, olha a sua família, olha os seus filhos. Fala, não, eu sou assim e não mudo, eu não me dobro, eu sou igual aquela vara, que balança de um lado para o outro e não me prostro e não vou me prostrar. Aí o que o diabo faz? O diabo aproveita a ira do coração dele, aí possui ele, mas antes não, antes era ele, a vontade dele. Pode orar. Pode fazer o que quer, não vai. É a mesma coisa outros casos, que a pessoa está drogada, ou a pessoa está bêbada. Você pode expulsar em nome de Jesus, não é o diabo que está ali. O diabo pode ter levado ele a beber. Você fala, sai em nome de Jesus, não vai sair. Por quê? Ele está cheio da pinga. Ele está cheio da cachaça, da manguaça, como diz. Ele está cheio do pó, ele está cheio do crack. O efeito vai ser natural. A hora que acabar o efeito, acaba. Isso assim na nossa carne também. A hora que acabar o efeito da minha carne, eu paro, eu mudo. É quando eu me submeto, eu mudo. Mas quem decide? Eu decido. Na minha carne é eu que decido. Não adianta falar, Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo, a oração que você ouve muito. Espírito Santo, mortifica a minha carne. Não é o Espírito Santo que vai mortificar a tua carne. O Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai te impelir a você mortificar a tua carne. De que forma eu mortifico a minha carne? Comendo pão e bebendo o sangue de Cristo. Aleluia! Ele nos purifica de todo o mal. Tão fácil. Sabe, queridos, eu vou dizer para você, como é gostoso quando eu e você nos reconhecemos como orelhudos. Fala assim, mas por que orelhudos, pastor?
Porque nós ouvimos tanto isso, ouvi tanto, desde a minha conversão, eu ouvi tanto, mas isso nunca floresceu em mim. Por quê? Porque você não abriu o teu coração. Pode até abrir os ouvidos, mas o coração não está aberto, não vai acontecer nada. Quando eu abro meus ouvidos e abro meu coração, querido, é na hora. É na hora. O milagre que Deus faz, ele é instantâneo, ele é poderoso, ele é duradouro. Deus não começa a fazer uma obra e para, é nós que começamos a edificar e paramos. Muitas vezes, nós começamos a fazer as coisas e paramos. Aqueles que têm chamado ministerial, querido, Deus vai cobrar de você. Você não tem nada comigo, você não tem parte comigo. Mas quando nós somos convidados a ceiar, é porque Deus está convidando, Deus está nos dando uma nova oportunidade. Deus está trocando as nossas vestes. Quando, eu já fiz isso. Uma vez eu tinha uma situação com uma pessoa, e aquele dia era dia de ceia, e a situação aconteceu na semana passada, e no próximo domingo seria a ceia, e aquilo estava me corroendo por dentro, eu era diácono na época, e aquilo aí impasse, será que eu ceio, será que eu não ceio, será que eu vou ceiar, não vou ceiar, mas e a vergonha, a igreja vai ficar olhando para mim? Querido, não é a vergonha da igreja que você tem que temer, nós temos que temer a Deus, temos que temer a Deus. E eu falei, Deus, eu me arrependo em nome de Jesus por ter pecado contra o Senhor em primeiro lugar, e por ter pecado contra aquela pessoa. Senhor, me perdoa, mas no primeiro momento eu vou me reconciliar com Ele. No primeiro momento, era um domingo isso. Acabei de cear, fui para minha casa, quem estava me esperando? A pessoa, chorando, e falou, eu fiz um voto com Deus, que no primeiro momento que eu te visse, eu ia pedir perdão para você. Eu não aguentei, eu vim na tua casa, eu falei, eu também te perdoei lá. Aconteceu assim, nos abraçamos, e o que aconteceu? Eu e ele, novamente, entramos no reino da salvação. Houve milagre. Porque muitas vezes a pessoa fica dura ali, não vou ceiar. É o diabo? Não é o diabo não, é que ela não se prostra. O vento sopra, ela não se prostra, ela não se curva. Vai haver um tempo que o vento vai soprar e vai quebrar. Aí vai falar, você não serve mais. Não serve, você teve tempo para servir, agora você não presta mais. Você serve agora somente para fogo. Vai para o fogo. Oh Jesus, como é bom quando nós ouvimos isso e fala, Senhor, eu ainda tenho chance agora. Senhor, me perdoa agora. Senhor, eu me prostro diante do Senhor agora. A pessoa é a pessoa, o coração dela é o coração dela, a vida dela é a vida dela. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que procurar, eu tenho que ir lá aconselhar, eu tenho que falar, eu tenho que me submeter. Mas quando eu faço isso, não é para ela, para ela falar assim, tá vendo, viu, veio, ele veio, lá, tá vendo, estava errado. Não é isso que Deus quer. Deus quer que eu fale assim, eu te perdoo, querida, vai viver, porque eu também vou viver, mas não estou mais atrelado a você por isso. O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Importa que você cresça, importa que você encontre o perdão de Deus, importa que você seja salva. E eu te amo tanto para estar junto com você, lá na glória, e sentar do teu ladinho na mesa e falar, irmão, nós sofremos juntos, eu tive um atrito com você, você me xingou, você me ofendeu, eu te xinguei, eu te ofendeu, mas que bom, você venceu, eu venci, nós estamos aqui. Você venceu e eu venci, nós estamos aqui. Querido, não tem ninguém nesta terra, que um dia aconteceu uma situação comigo e eu não fui atrás. É difícil ir atrás. Porque nós temos que nos submeter. A árvore tem que se prostrar, ela tem que se render. Se Deus fala assim, carvalho, você é obra das minhas mãos, se curva e eu não te quebrarei. O carvalho vai fazer assim, Se Deus fala assim, montes se derretam na minha presença, eu ordeno, os montes se derreterão. Aleluia. É o Espírito que vivifica. A carne para nada se aproveita. Paulo falava assim, vós sois carnais. Que autoridade Paulo tinha para apontar o dedo para as pessoas e falar assim, vós sois carnais. E ele falava ainda em outros versículos, assim, que você seja entregue nas mãos de... Olha que autoridade, Jesus. Que você seja entregue nas mãos de Satanás, para que no último dia ainda você se arrependa. Oh Pai,
olha que discernimento, olha que revelação. Mas por quê? Porque o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser um mega power, o homem mais, eloquente desta terra, mais cheio da virtude desta terra. Se esta Bíblia, se essas palavras não estiver no coração dele e gerou vida para ele, ele só vai ser uma trombeta que soa, que ecoa, porque a palavra que ele deveria ter vida na vida dele, não faz nada. É assim que Deus trabalha. E não adianta eu ficar aqui profetizando se eu não tenho autoridade para profetizar, para falar a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que até o diabo crê, estremece. E o diabo também fala a palavra de Deus. Mas por que não tem poder? Porque é quem está falando. É a fonte. A fonte não pode proceder uma palavra de vida, uma palavra de salvação, não pode. A palavra de Deus é poderosa? A palavra de Deus é poderosa. E a palavra de Deus, ela viverá eternamente, ela tem o prazo da eternidade. A palavra de Deus não se perderá. Mas o homem inspirado por Deus, ele fala na autoridade do Espírito Santo de Deus. Por que aquele Simão mágico queria o dom? Queria que impusesse as mãos sobre ele e fosse cheio do Espírito Santo? Ou então ele queria comprar o dom do Espírito Santo? Não se compra o dom do Espírito Santo. Não se compra o Espírito Santo. Não se barganha com Deus. É isso que nós precisamos entender. Não fazemos troca com Deus. A palavra de Deus só terá vida na minha vida quando ela entrar no meu coração. Quando ela dilatar os meus ouvidos e falar: filho, você precisa se submeter a minha palavra. Amém? 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 Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Aleluia! Todos nós aqui, todos nós somos inabaláveis em Deus. Todos nós somos inabaláveis em Deus.